E aí, beleza? Tudo ótimo? Maravilha! Hoje vamos para mais um estudo na área de educação física. Hoje o resumo é do artigo Violência e Bullying, Manifestações e Consequências nas Aulas de Educação Física Escolar, de Weibel Rocha Weimer e Evandro Carlos Moreira, publicado na Revista Brasileira de Ciência do Esporte, no ano de 2014. Maravilha? Pronto, então vamos lá. Introdução. Bullying, conceitos e definições. A nossa sociedade vive cercada por acontecimentos que geram ou são causados por atos violentos. Expósito define violência como tudo aquilo que implica na ruptura de um nexo social pelo uso da força. Ela ainda afirma que a banalização da violência gera consequências, uma vez que tira o caráter episódico e eventual dos acontecimentos de destruição ou uso de força. A violência é algo difícil de se conceituar, uma vez que ela é definida de acordo com cada povo, sua cultura e valores. Além disso, também é preciso levar em conta o contexto em que ocorre e está inserida. Então vamos para o item Violência e Escola, o bullying. No contexto escolar, existe uma violência mais específica, que acontece de maneira silenciosa e velada, causando grande transtorno à vítima. Seu nome é bullying. Bullying é uma palavra inglesa que caracteriza condutas agressivas sistematizadas, movidas pelo desejo consciente e deliberado de maltratar uma pessoa, colocá-la sob tensão. Ela também pode ser utilizada para conceituar comportamentos agressivos e antissociais. Quanto ao seu significado, a sua raiz verbal, bully, quer dizer tiranizar, brutalizar, amedrontar, e sua adjetivação gera palavras como valentão e tirano. No caso do bullying, comportamento danoso e contínuo por certo tempo, a vítima se vê sob domínio de seu agressor, graças ao poder exercido sobre ela, seja por tamanho, força, idade ou gênero. Quanto à motivação, não há um motivo aparente para tal atitude. Esse comportamento agressivo, que acontece de maneira repetida e com um caráter degradante e ofensivo, não cessa mesmo com os sinais de oposição e desagrado da vítima. O bullying é um tipo específico de violência e sua característica marcante é sua ocorrência ininterrupta e por um longo período de tempo. Considera-se alvo os alunos tranquilos, submissos, tímidos e sem recursos, status ou habilidades para reagir às agressões. Os alvos ainda apresentam comportamento como ansiedade, insegurança e dificuldade de relacionamento. Os agressores normalmente são mais fortes fisicamente, são mais populares na escola, popularidade esta conquistada através do medo, apresentam vários desvios comportamentais, podendo desenvolver comportamentos antissociais. Sentem satisfação em controlar, dominar e muitas vezes possuem comportamento agressivo, inclusive com os adultos. Não apresentam bom rendimento escolar e estão mais propensos a comportamentos de risco como o uso de tabaco, álcool, drogas, porte de armas e até marginalidade. Geralmente não agem sozinhos, possuem alguns subordinados que se submetem a isso por medo ou pelo desejo de pertencerem a um grupo. Há ainda as testemunhas, que se solidarizam com as vítimas, desejam que a violência cesse, mas não agem por sentirem medo, por não saberem como agir ou por não acreditar na eficiência da intervenção escolar. Diante do exposto, vamos analisar esse tipo de ocorrência nas aulas de educação física. Vamos aos procedimentos metodológicos do estudo. A ideia da pesquisa não é quantificar um problema, mas sim apresentar relações entre as variáveis. É uma pesquisa descritiva com uma abordagem qualitativa. O universo da pesquisa foi uma escola pública de ensino fundamental e médio de Cuiabá, no Mato Grosso. Os sujeitos foram alunos do 6º e 7º anos do ensino fundamental. O instrumento de pesquisa foi uma entrevista estruturada, composta por 13 perguntas, questionando o entendimento sobre violência, bullying, relação com os colegas, como indicam situações de violência e agressão, o sentimento pessoal diante de situações de bullying, dentre outros. Vamos à análise dos dados. Após a aplicação do questionário, buscou-se identificar o que é violência por parte dos alunos. Alguns disseram que violência é briga, xingamento, falta de educação.
Outros falaram em ameaça de morte, agressão com arma branca e arma de fogo. Houve alguns que relacionaram violência com os momentos de aula da educação física, como lances ríspidos em jogos, etc. E teve quem relacionasse violência com bullying e racismo. Os alunos conceituaram violência e bullying como atos de bater, ameaçar. Além disso, se eles vivenciam mais casos de violência verbal, eles associam violência com xingamento, ofensas e coação moral. A outra pergunta procurou saber o que os alunos entendiam por bullying. Muitos responderam que é ofensa verbal e agressão. Houve quem respondesse que bullying são xingamentos sistematizados. Entretanto, muitos ainda não conseguem definir com clareza o que é bullying. Eles dizem que são xingamentos, empurrões e confusões corriqueiras do dia a dia. Isso mostra que não há discussão do tema com os alunos na escola onde a pesquisa foi feita, mantendo o fenômeno bullying de forma velada e silenciosa. Em outro trecho da entrevista, foi perguntado se já haviam presenciado ou mesmo sido vítima de agressões verbais. As respostas poderiam ser sempre, muitas vezes, algumas vezes e nunca. O resultado é esse. Esse gráfico nos mostra que mais de 50% dos alunos relataram que já foram agredidos verbalmente. Isso é preocupante, pois a agressão constante pode agravar efeitos já existentes na vítima, tais como medo, insegurança, ansiedade, que pode refletir no seu desenvolvimento escolar. Quando falamos em agressão física, temos o seguinte gráfico. Vemos que 15% dizem sofrer agressões algumas vezes e 5% revelam sofrer agressões sempre. E é pouco provável que a vítima revele espontaneamente a agressão sofrida, seja por vergonha de ser visto como fraco e vulnerável, seja por medo de retaliações ou por não acreditar nas intervenções escolares. Fante ainda afirma que é comum a vítima não contar aos professores e pais sobre esses acontecimentos por medo de repressão ou incompreensão das partes. Outra pergunta buscava saber se essas agressões aconteceram nas aulas de educação física. O gráfico seguinte mostra as respostas. Podemos ver que 47% disseram que nunca aconteceram essas agressões nas aulas de educação física. 45% disseram algumas vezes, 4% disseram muitas vezes, 2% disseram sempre e 2% não responderam. De acordo com Fante, os professores devem ser capacitados para lidar com esse tipo de problema, uma vez que eles são diretamente atingidos, seja por conta do rendimento dos alunos, seja porque o professor é um ser emocional, pois ele capta e percebe tanto as atitudes de interesse dos alunos quanto o clima emocional da turma. Na pergunta que fazia referência ao sentimento dos alunos quando acometidos por situações de violência, muitos revelam que se sentem tristes, magoados, assustados e amedrontados. Houve também respostas isoladas que revelaram sentimento de culpa, indignação e até vontade de sair da escola. Quem sofre agressões e bullying está mais propenso a desenvolver depressão e baixa autoestima quando adultos, além de, ainda no período escolar, contribuir para desinteresse pela escola, déficit de concentração e aprendizagem e até evasão. Já quem pratica o bullying tem grande possibilidade de se tornarem adultos com problemas de relacionamento, antissociais e até casos mais graves, como comportamento psicótico e criminoso. A próxima questão buscou identificar se os alunos já haviam recebido apelidos, se já foram xingados ou zombados durante as aulas de educação física. Podemos ver que 49% disseram que nunca sofreram esses problemas, 33% disseram algumas vezes, 14% disseram sempre e 4% disseram muitas vezes. Segundo Camacho, quem coloca apelidos leva isso como brincadeira, mas quem recebe quase nunca pensa dessa maneira. Isso é comprovado quando perguntado aos alunos que sofreram com esse tipo de brincadeira como eles se sentiam. Muitos responderam que se sentem envergonhados, magoados ou tristes, com alguns respondendo, inclusive, que sentem raiva. Alguns respondem à violência da mesma maneira, ou seja, apelidando também, e outros relatam apenas não agir. Posteriormente, a pergunta buscou saber se os alunos já presenciaram esse tipo de agressão nas aulas de educação física e o que eles faziam diante disso. Temos então dois gráficos. O primeiro diz respeito à frequência de testemunho de situações de agressão nas aulas de educação física. Aqui temos 44% dizendo algumas vezes, 29% disseram que nunca testemunharam,
14% disseram muitas vezes e 13% disseram sempre. O gráfico seguinte diz respeito ao comportamento dos alunos diante de situações de bullying ou agressão nas aulas de educação física. 45% disseram que apenas observam, 40% disseram que sempre intervêm, 13% disseram que nunca intervêm e 2% não responderam. Esse gráfico reforça aquilo que foi dito anteriormente. Muitos se calam diante de situações de violência e bullying por receio de serem as próximas vítimas, sentem simpatia pela vítima e condenações, mas não conseguem agir para conter isso. Posteriormente, foi perguntado se essas situações de violência e bullying aconteciam mais entre meninos ou entre meninas. Podemos ver pelo gráfico que 65% responderam que acontecem mais entre meninos, 18% responderam entre meninas, 11% não responderam e 6% disseram ambos. Diversos autores concordam que é mais comum ver meninos se enfrentarem, tirarem satisfações e zombarem uns dos outros, enquanto que as meninas difamam, excluem e usam de chantagem. Assim, é mais comum os meninos estarem envolvidos em episódios de bullying, com agressões físicas, xingamentos, ameaças, e as meninas normalmente praticam mais a agressão relacional indireta. Na questão seguinte, foi perguntado se as aulas de educação física seriam melhores se não houvesse situações de agressão e bullying. Houve respostas do tipo, abre aspas, ficaria legal, porque ia ficar um pouco sem violência, sem gritaria, fecha aspas. E, abre aspas, aí acharia que ia ser muito bom, porque é bom ter harmonia, não ter briga, fecha aspas. Para alguns alunos, a intervenção do professor deve ser mais eficiente e enérgica, e alguns alunos responderam que dariam como punição a esses agressores o afastamento das atividades e também proibir a sua participação. Outros ainda responderam que conversariam para tentar resolver o problema. Esforços de prevenção devem ser direcionados para a diminuição da exposição à violência no ambiente escolar, também no familiar, comunitário e até da mídia. Ações como campanhas informativas e diálogos são muito importantes para a diminuição dessas ocorrências. Ao final da entrevista, foi perguntado aos alunos o motivo de essas situações ocorrerem na educação física, como seriam as aulas sem isso e o que eles fariam para mudar e evitar essas situações. Alguns alunos acreditam que as brigas têm causa em brincadeiras de mau gosto e xingamentos, outros responsabilizam as próprias atividades, outros conferem a responsabilidade às fofocas e namoros. Andrade afirma que o comportamento agressivo tem origem no modelo educativo familiar, quando a agressividade dos pais influencia no comportamento social do filho. Lopes Neto ainda acrescenta, dizendo que fatores sociais e culturais, bem como aspectos inatos, amigos, comunidade, podem influenciar o comportamento de crianças e adolescentes. Seguimos então para as considerações finais. Os alunos entendem violência e bullying segundo situações vividas em seu cotidiano escolar, comunitário e familiar. Eles associam violência e bullying a xingamentos, brigas, ameaças de morte, dentre outros. Isso mostra que é preciso mais diálogo sobre bullying, pois os alunos não possuem muitas informações sobre o que ele é, nem suas consequências devastadoras. Em suma, o problema da violência nas escolas e nas aulas de educação física merece muita atenção dos professores, que devem levar em consideração o planejamento de suas aulas, visando minimizar situações de competição exacerbada e conflitos nocivos, deixando claro os limites e regras de cada atividade, cuidando para que elas sejam respeitadas. Então esse foi o resumo do artigo Violência e Bullying, Manifestações e Consequências nas Aulas de Educação Física, de Weimer e Moreira. Ótimo, muito obrigado e até a próxima!